A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Louvado seja Deus, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E hoje, nessa linda manhã, uma hora está ventando forte, outra hora está mais calmo, mas assim estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos estudar a Palavra de Deus, vamos extrair a catolicidade, vamos extrair a cristandade, vamos extrair a nossa fé, vamos armar a nossa fé, vamos saber como usar a nossa fé, vamos saber como usar as Escrituras. Sabemos usar as Escrituras realmente? Sabemos estudar as Escrituras ou estudamos ao espelhamento protestante? Vamos ver o espelho da doutrina. A esse espelho que nós vamos ver agora, que nós vamos estudar, aonde nós vamos ver a catolicidade e a cristandade. Já os grandes gigantes da nossa fé já extraíram o que nós vamos extrair. Eu quero só dizer que essa palavra que nós vamos ver agora, eu não sabia que nenhum santo da Santa Mãe Igreja, nenhum doutor em Sagrada Escritura já tinha dado a interpretação dessa maneira que eu, quando encontrei esse texto, quando eu li a Bíblia do Gênesis e Apocalipse, encontrei. E é dessa maneira que nós vamos extrair. Eu não conhecia que os santos já tinham dado a interpretação dessa palavra da maneira que o Espírito Santo colocou no meu coração. A forma da doutrina da Santa Mãe Igreja. Vamos lá? Então abra sua Bíblia aí, meu querido irmão. Em nome de Jesus Cristo, no capítulo 9 de Provérbios. E nós vamos ver onde está a igreja de Jesus Cristo, com a sua fé. Então aqui nós extraímos essa riqueza, onde nós deliciamos dessa cristandade, dessa maravilha, desse despertar da nossa fé. Então, nós vamos nos alimentar dessa palavra. Capítulo 9 de Provérbios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos lá. A sabedoria edificou sua casa. Presta atenção. A sabedoria edificou sua casa. Quando nós pegamos um texto como esse, a sabedoria edificou sua casa, do capítulo 9 de Provérbios, verso 1, o que você vai entender por isso? É claro que você só pode fazer um estudo como esse, você só pode ter uma conclusão como essa que eu tenho e que os santos tiveram, se você conhecer todas as Escrituras. Se você não conhecer todas as Escrituras, porque você sabe que a Bíblia pergunta e a Bíblia responde. Toda resposta, todos os porquês, a resposta está dentro da Bíblia, da própria Bíblia Sagrada. Então, meu querido irmão, quando nós nos deparamos com um texto como esse, do capítulo 9 de Provérbios, está espelhando aí, Aqui quando o vento balança, tira a folha do meio e o vento dá aqui na câmera, Mas deixa eu fazer um negócio aqui. Dá licença. Vamos ver aqui se ela fica melhor aqui, Muito bem. Isso aqui é a gente sempre coloca esse pau para sustentar as bananeiras, Bem aqui tá bananeira com esse... Aqui não dá para ver, Mas aqui em cima da minha cabeça tem um cacho, Chamamos aqui de cacho de bananeira. Muito bem. Vamos lá. A imagem não tá boa aqui porque venta muito, Mas vamos lá. Quando nós deparamos com um texto como esse, que nem eu dizia, se você não conhecer as Escrituras, verdadeiramente você não vai saber o que significa esse texto. Quando você se depara, a sabedoria edificou sua casa. Quando você depara com a sabedoria, quem é essa sabedoria? Se você conhece as Escrituras, você vai saber que essa sabedoria é a sabedoria personificada, é o próprio Jesus Cristo. E o que a sabedoria, olha os termos, sabedoria edificou casa, sabedoria edificou casa, sabedoria, Cristo edificou, fundou. Ele disse sobre Pedro, no capítulo 16, 18 de Mateus: Tu és Quefas, pedra da qual edificarei minha igreja, casa. Sabedoria, Jesus edificou sobre a pedra. Pedro edificou, fundou sua igreja. Edificou casa, igreja.
Sabedoria, Jesus. Edificou, plantou, fundou. Casa, igreja. Veja, a sabedoria edificou sua casa. Jesus fundou sua igreja. Entende, amado? Como isso é maravilhoso, poder extrair a cristandade das Sagradas Escrituras, poder entender corretamente, né, o que fala as Sagradas Escrituras. Eu estou tentando ir mais para trás e aqui não consigo, né? Mas vamos lá, eu não estou vendo a imagem boa, vamos ver. Qualquer coisa essa imagem não prestar, tem que deletar. Já tenho deletado vários vídeos que não estão tá certo. Sofro muito com esses aparelhos fracos, né? Não temos condições de comprar um aparelho que preste, vamos dizer assim. Aí são várias câmeras para tentar sair um vídeo que preste. Às vezes sai a imagem ruim, às vezes sai a voz. Já comprei esse microfone, é um sacrifício para colocar isso, não é? Para tentar levar uma coisa melhor para vocês. Eu não sei se essas poucas visualizações, se é por causa da imagem ruim, se é por causa da voz que ainda não presta. Ninguém me diz nada se a voz está prestando, se a voz não presta. Aí fica difícil de saber, né? Então, aqui nós entendemos na linha A, na parte A do versículo, a sabedoria edificou sua própria casa, Jesus fundou a sua própria igreja. Então acho que nós estamos aqui, não é, trazendo a palavra desse estudo bíblico, dessa catequese bíblica, não é? Esse extrair de que a Sagrada Escritura está clara para nós, de que verdadeiramente essa palavra se cumpriu no próprio Jesus Cristo. E quando nós deparamos a parte A do versículo, presta atenção. E nela talhou 7 colunas. Presta atenção, amado. A sabedoria edificou sua própria casa. Sua própria casa. E nessa casa talhou, ou seja, colocou 7 colunas. Essa casa é sustentada por 7 colunas. E aí nós vamos entender as 7 colunas. As 7 colunas são o quê? Os 7 sacramentos. Amados, se você fizesse um estudo de apologética bíblica, como eu tive essa chance de fazer com o Padre do Estouro, você pega a Sagrada Escritura, você pega um texto, você pega outro texto ali, outro texto acolá, e você vai entender perfeitamente o que aquilo significa. Porque como a Bíblia Sagrada, a Sagrada Escritura é um livro da igreja, só pode ter dentro dela, você só pode ter a visão dentro dela daquilo que está de acordo com a igreja. Porque não é a igreja que está de acordo com a Bíblia, é a Bíblia que está de acordo com a igreja. A Bíblia mostra a fé da igreja. Você está me compreendendo? Se você não entender isso aqui, não vai adiantar seus estudos nenhum. Se você diz, eu faço estudo bíblico, eu estou estudando apologética bíblica, mas se você não entende que a igreja é maior do que a Sagrada Escritura, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Você não vai extrair daqui a cristandade, você não vai extrair daqui a catolicidade, você tampouco extrairá a sabedoria das Sagradas Escrituras. Porque, meu querido Simão, se você não entende que a Bíblia Sagrada é um livro que narra um pouco da fé da igreja, é um pouco, porque a tradição é maior, a tradição fala mais da fé da igreja. Se você não entende que este livro é um livro da igreja, que fala da fé dessa igreja, não adianta você fazer estudo nenhum. Não vai adiantar. Não vai. Muitas das pessoas acham que quando eu digo que a igreja está acima da Bíblia e que a Bíblia fala da fé da igreja, ela está de acordo com a igreja, não é a igreja que está de acordo com a Bíblia. Muitas pessoas acham que eu sou antibiblista. Isso dói, parte do coração, sabe? Esse livro é nosso. Esse livro é da igreja, ele foi feito pela igreja no ano 382 por São Jerônimo. Foi compilada essa pequena biblioteca. Foram escritos pelas primeiras cabeças da Santa Igreja Católica. Como pode alguém dizer isso de nós católicos? Esse livro é nosso. Esse livro fala da nossa fé. Ele testemunha a nossa fé. E quando nós nos deparamos com um texto como esse,
de Provérbios, que está dizendo o seguinte: a sabedoria edificou sua casa, nela talhou 7 colunas. Jesus fundou sua igreja e nela Jesus colocou os 7 sacramentos. O que é que sustenta a nossa fé católica, cristã? O que é que sustenta? Me diga. Os sacramentos. Catequistas, o que é que sustenta a nossa fé? Os 7 sacramentos. Os primeiros sacramentos da iniciação cristã: o batismo, não é? Confirmação. Então nós vemos que sem o batismo ninguém se salva. É uma das colunas, é uma das 7. Sem o batismo ninguém se salva. Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Sem o batismo só somos filhos carnais, de pai e mãe. Mas quando nós somos batizados, João capítulo 3, versículo 5, nós nos tornamos, versículo 6, nós nos tornamos filhos de Deus. O que nasceu da carne é carne. Jesus está dizendo que é a pessoa pagã, o que não é batizado. O que nasceu do Espírito, quando ele é batizado, é Espírito. Através do batismo, ou seja, é filho de Deus. É filho de Deus, amado. Então, que nós possamos compreender, que nós possamos entender essa verdade, porque é uma verdade. Se eu e você não compreendemos essa verdade, não entendemos essa verdade, adianta o que estudar a cristandade? Adianta o que fazer estudos bíblicos? Se só fazemos estudos bíblicos à luz protestante, à luz das heresias atuais. Nela talhou 7 colunas. Jesus fundou a sua igreja e nela colocou os 7 sacramentos. No canal passado eu trouxe cada um dos sacramentos na Bíblia, não é? Cada um dos sacramentos: o batismo, a confirmação, o matrimônio, o sacramento da ordem, né? A unção dos enfermos. Vamos lá. Eu falei só 5, são 7. Ah, minha Nossa Senhora, você acredita que eu não sei os sacramentos ao pé da letra, os 7? Batismo, confirmação, casamento, ordem, eucaristia, sacramento da ordem, unção dos enfermos. São 7. Eu não sei o pé da letra. Eu sou muito ruim em decorar. Às vezes me perguntam: irmão, como é que você sabe a passagem bíblica? Não, é de tanto ler a Sagrada Escritura. De tanto ler a Sagrada Escritura, você já memoriza o capítulo, o versículo, não é de tanto ler. Mas veja, os 7 sacramentos é uma vergonha para mim, né? Olha só: batismo, confirmação, matrimônio e sacramento da ordem, sacramento da Eucaristia, e unção dos enfermos, e confissão. Pronto, acertei, aleluia. Passei uma hora aqui, né, mas consegui. Veja, então Jesus colocou na sua igreja os 7 sacramentos. E esses sacramentos que nos salvam. Sem esses sacramentos não podemos chegar. Veja, é a Bíblia que diz isso. Sem o batismo ninguém se salva. Sem a carne e o sangue de Cristo ninguém entra na eternidade. João 6, 54. Quem come da minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitá-lo no último dia. Meu querido irmão, se Jesus disse isso, quem somos nós para contrariar essa grande verdade? E é pregado pela igreja, mas ninguém escuta a igreja. Aliás, quando Jesus pregou sobre a salvação pela sua carne e seu sangue, o que foi que fizeram mesmo na sinagoga de Cafarnaum? Deram no pé. Jesus disse aos 12: não quereis ir vós também? O Papa nos salvou. A quem iremos nós, Senhor? Eu não sei o que tu pregaste agora, mas o que tu pregou, eu sei que é palavra de vida eterna. A pregação eucarística é palavra de vida eterna. Por isso fala: palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho proclamado é palavra de vida eterna. Muito bem. Quando nós continuamos o verso para o verso 2, o capítulo para o verso 2, aí vai falar na missa. Veja, Jesus fundou sua casa, nela talhou 7 colunas.
colunas, né? São os santos sacramentos. Agora vem a missa, presta atenção. Matou seus animais, preparou o vinho e colocou na mesa. Matou seus animais, preparou o vinho e colocou na mesa. Esse matou os animais significa a celebração do santo sacrifício. Veterotestamentário, o sacrifício era de touros, carneiros e bodes. Por isso diz, matou seus animais, mas aqui só apenas um, não é? Veja que Isaías no capítulo 52 e capítulo 53 diz: como ovelha levada ao matadouro. Veja, matou seus animais. Jesus foi a ovelha que foi levada ao matadouro. Jesus foi a ovelha que foi levada ao matadouro. Não abriu a boca. Então diz, matou seus animais. Veja, e colocou o vinho à mesa. E aqui é onde aparece o santo sacrifício da celebração da missa. Porque Jesus é a ovelha que foi levada e sacrificada no altar. Esse é o santo sacrifício do Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, João disse, que tira o pecado do mundo. Então este Cristo, esse Cordeiro, é sacrificado. Aí está o santo sacrifício da missa. Veja, e foi colocado com o vinho no altar. O que é que os coroinhas levam para colocar no altar? Leva as espécies do pão e do vinho, aonde vai acontecer a celebração do santo sacrifício, da Santa Missa. Não é? E aí enviou os servos para anunciar. Não é? Nós vemos que a mesa é o altar. E os servos são os padres, os bispos, aqueles que nos trazem a celebração do santo sacrifício, por aqueles da qual vêm os sacramentos para nós cristãos. Como isto é valioso! Não há nada que pague isso. Isso é extraordinário. Sem sacerdote não temos Jesus, não temos a confissão, não temos a Eucaristia, não temos os sacramentos. Que seríamos de nós sem essa igreja? Não é? Enviou o vinde, tudo está preparado, tudo está pronto. Quem for simples, apresente-se. Versículo 5. Vinde, aí diz, ó. Vinde, a mesa já está preparada. Então, quando a palavra diz isso, vinde, os convidados somos nós, eu e você, à Santa Missa, ao Santo Sacrifício. Vinde comer o pão e beber o vinho que preparei. Olha o versículo 5, que é maravilhoso. Eucaristicamente falando. Vinde comer o pão e o vinho que preparei. E tem até um louvor católico, né, que eu não posso cantar por causa dos direitos autorais. Agora é tudo direitos autorais. Né? Vinde, tudo já está preparado. Né? Vinde as bodas, as núpcias, a comunhão do esposo com a esposa, que se dá através do quê? Deste santo sacrifício, da Santa Missa. Amados, não tem nada que pague isso. Deixai a insensatez e vivereis, e andai direito no caminho da integridade. Para se chegar a esse altar, para estar em comunhão desse Jesus e Mateus escreveu, se tu sabe que teu irmão tem uma rixa contra ti, uma inimizade, uma intriga, deixa lá a tua oferta diante do altar, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois tu virás e ofertarás ao altar. É ofertar a tua vida, é estar em comunhão verdadeiramente com o altar. Veja, vinde, tudo já está preparado. Os servos convidam, os padres, os bispos, os leigos convidam, pregam, anunciam esse santo sacrifício. Essas são as boas novas, o sacrifício do culto de adoração divina. Não existe adoração sem o santo sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Os animais foram mortos, o sacrifício está à mesa o vinho, está à mesa o pão. Tudo está preparado para o quê? Para se transformar com o milagre da transubstanciação na carne e no sangue de Cristo. O culto, o santo sacrifício da carne e do sangue de Cristo, o culto de adoração divina. Epístola aos Hebreus 10, versículo 19, versículo 20. Então não podemos entrar na eternidade sem o culto de adoração divina, sem o santo sacrifício. Então essa palavra, veja, em Provérbios, essa palavra ela é cumprida no próprio Cristo Jesus, que é a sabedoria personificada que fundou sua igreja sobre Pedro, nela talhou os 7 sacramentos. Né? Eu vou pedir uma direção ao Espírito Santo, se for preciso eu trarei cada um dos sacramentos de novo neste canal. Né? Tô nem aí se vão visualizar ou não.
quero fazer a minha parte aqui, trazer os 7 sacramentos dentro da Sagrada Escritura, porque é rico para nós. Eu já trouxe a Eucaristia, está nesse canal, não existe salvação fora da Eucaristia, já trouxe o sacramento da confissão, o primeiro vídeo e o segundo vídeo, né? E agora tenho trazer o vídeo falando sobre os outros 5 sacramentos. Vamos orar em cima disso, pedir essa direção. Deus abençoe você. Fica aqui este rico ensinamento bíblico do capítulo 9 de Provérbios, do versículo 1 ao versículo 6. Essa maravilha fala dos 7 sacramentos, fala na celebração do santo sacrifício. Deus abençoe você.